Sejam bem-vindos a mais uma análise de rates. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes da gente adentrar no conteúdo, eu só peço você deixar o like e se inscrever no canal. Hoje a gente vai fazer a análise do rate Equity Residential, ele que é um dos maiores REITs aí do mundo e também lá dos Estados Unidos. Hoje vamos falar sobre o modelo de negócios, vamos explorar um pouco da história, do que faz, estratégia, diversificação, a parte dos riscos e muito mais. Então, vamos começar aqui te explicando como que tudo então começou. A Equity Residential ela foi fundada em 1969 por Sam Zell, um dos mais famosos investidores imobiliários lá dos Estados Unidos. O foco inicial da empresa era justamente em aquisições de propriedades multifamiliares e residenciais, especialmente nas áreas que tem muita gente na alta demanda e também nas áreas urbanas. Desde seu IPO em 1993, a Equity Residential cresceu significativamente, tornando-se um dos maiores REITs do setor residencial lá dos Estados Unidos. Se não me falha a memória da parte do setor residencial, ele é o maior. O que faz então? A Equity Residential investe em propriedades residenciais multifamiliares de alta qualidade, concentrada especificamente em Nova York, São Francisco, Washington, D.C. e Seattle. Seu foco é em regiões de alta densidade populacional e com forte demanda por aluguel, aproveitando tendências de urbanização e migração para grandes centros. E lá na frente a gente vai ver o quanto isso é relevante para o REIT. Vamos falar agora um pouco das estratégias, né? 2 pontos de estratégia que eu trouxe aqui, que é investir em mercados com alta barreira de entrada, onde a oferta de imóveis é limitada e a demanda por moradia é alta. Eles não querem qualquer lugar, né? Não é qualquer residência, não é qualquer taxa de retorno. Eles querem locais específicos para que eles não tenham muita competição. Assim, eles têm um poder de barganha sobre o aluguel muito maior. E aí isso corrobora com o segundo ponto, né? Onde a empresa também se diferencia pela qualidade das suas propriedades, com foco em apartamentos de luxo e localizações premium. Isso a gente tem 2 lados aqui para a gente discutir. Primeiro, se é apartamento de luxo, eles provavelmente têm um custo de manutenção mais alto, né? Porque você vai entregar alguma qualidade maior. Você não pode deixar goteira, não pode ter problema e tal. Então tem um custo de manutenção mais alto. Você tem que ser mais rápido também nas suas manutenções. Em contrapartida, você, junto com as localizações premium, você consegue cobrar mais caro, manter o seu ticket de aluguel maior para quem quiser alugar aquele espaço. Então, tem os 2 lados aqui da estratégia, né? Vamos falar um pouco da diversificação. Bom, eles dividem aqui entre Garden, que é jardim, e o Mid ou High Rise. E aí eles têm essa diversificação aqui com 302 propriedades no total. E aqui eles têm apartamento units, né? O quanto tem de apartamento em cada uma dessas propriedades. A propriedade não é um apartamento, são vários apartamentos. Então, eles têm mais de 80 mil apartamentos, unidade de apartamentos, e a média de apartamento aqui por propriedade, que dá 273 e 262, né? E aqui embaixo, eles também definem entre propriedades que eles têm controle total, são 288, em grandíssima maioria. Agora, eles têm algumas aqui, 3 mil, que basicamente 3 mil apartamentos, ou 14 propriedades, que eles não têm o poder total, né? Eles são parciais, eles mandam em parte daquilo, eles recebem parte desses aluguéis, então não é completo. E aí, ainda dentro dessa parte de diversificação, eu trouxe aqui então os principais mercados, né? Tem Los Angeles, Orange County, San Diego, aí tem o subtotal do sul da Califórnia, aí tem Washington, São Francisco, New York, Boston, Seattle, aí tem o subtotal dos mercados já estabelecidos, e aí tem os mercados em expansão, definido aqui tudo bonitinho. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada com mais calma caso vocês queiram, mas eu quero já adentrar na questão da performance. Vocês podem ver que até mais ou menos aqui a crise de 2007, 2008, eles não estavam conseguindo superar o S&P, aí depois eles superaram, e aí mantiveram bem em linha com o S&P até que essa crise acabou. Quando a crise acabou, eles superaram e ficaram até mais ou menos 2019, não, na verdade 2017. Em 2017 teve a questão do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, que provavelmente afetou bastante esse REIT, e desde então ele tem ficado atrás aí do S&P 500. Lembrando que aqui é o SPX, que é uma ETF que replica o S&P 500, não é o S&P 500 diretamente. Quais são os riscos então de você investir nesse REIT, né? O primeiro grande risco é risco de vacância. Ele tem uma dependência de locações residenciais, o que é um desafio, especialmente porque essa parte aqui tem uma alta concorrência. A gente viu que eles têm uma estratégia focada em combater isso, né? Diminuir essa questão da concorrência, mas ainda assim eles vão ter concorrência, né? Então isso também afeta a taxa de vacância e pressiona as receitas dentro desse REIT. Tem a questão da regulamentação dos aluguéis, né? Em algumas cidades existem leis que controlam o valor dos aluguéis, limitar o aumento dos preços, o que também impacta negativamente o crescimento das receitas.
E tem a questão do taxa de juros altos. Acabei de mostrar para vocês em termos de performance. Toda vez que aumenta a taxa de juros, eles sofrem um bocado, porque eles são bastante endividados, porque eles têm muita propriedade, então é bem caro, né? E aí o aumento das taxas de juros pode afetar o custo do financiamento, além de tornar outros tipos de investimentos mais atrativos em comparação aos REITs. Então, se a renda fixa está pagando mais ou menos a mesma coisa, para que eu vou correr o risco? Essa é a linha do raciocínio, né? Informações adicionais que eu trouxe aqui para vocês, né? A taxa de crescimento dos aluguéis, eu mostrei para vocês que tem uma estratégia bem focada em manter um poder de controle desses aluguéis alto. A gente vai ver se isso está, de fato, acontecendo. A dívida total e o vencimento das dívidas. Com relação aqui, então, à taxa de crescimento dos aluguéis, vocês podem ver aqui que o percentual que mudou em relação a 2023 para 2022, eles conseguiram, então, ter um crescimento aqui de 5,7% na parte do revenue, e também teve um crescimento aqui da expenses, né, das despesas deles. Então, eles conseguiram ter, na média, vou trazer aqui embaixo, a average rental rate, a média que teve aí do aumento do aluguel, 3.029, foi um aumento de 6,2% em relação a 2022. Então, eles conseguiram crescer 6,22%, o quanto de receita que estava entrando no REIT, o que é muito positivo, tá? É um valor bem elevado, muito maior do que as taxas de juros, do que a inflação. Então, eles conseguiram ter um valor bem alto aí de reprecificação. Para 2024, eu acredito que vai ser alguma coisa assim, mas a gente tem que esperar o relatório sair para a gente poder confirmar isso, né? Outra coisa é aqui a questão da ocupância, né? O quanto que está ocupado. Perceba que teve uma queda de 0,4 e mesmo assim eles conseguiram ter ainda um aumento do crescimento dos aluguéis. Fator muito positivo também. E aí teve a turnover, né? Que é quando você deixa para lá, né? Quando você não quer mais o aluguel. Também teve um crescimento aqui, 43,6 para 43,7. Isso é relativamente alto, né? Mostra que muita gente está entregando de volta as casas, mas também mostra pelo crescimento aqui da ocupância, da verdade, da desocupação, é que a questão aqui é que ficou bem menos desocupado, ou seja, muita gente saiu, mas eles conseguiram realugar rapidamente aquele espaço, provavelmente por conta das localizações também, que são muito boas, feito a gente já mencionou. Com relação à questão das dívidas, né? Perceba que eles têm dívida dividida aqui em unsecured e secured. A secured é que tem algum imóvel, alguma coisa, algum terreno, né, lastreando aquela dívida. E aí é basicamente 22,1% do total, 1,6 bilhão, aqui 1,6 bilhão. E as que não têm nenhum tipo de garantia está aqui em 5,7 bilhões, que representa quase 78%. E aqui eles também colocam aqui a floating rate debt, né, que é basicamente a taxa flutuante. Dessa taxa flutuante, tem a taxa que eles estão pagando, na verdade, o percentual é 8,7%, enquanto que a fixed rate debt, o dívida que tem fixa, né, um valor fixo, está em 91,3%. Isso é bem positivo, mostra que essas variações da taxa de juros não impactaram tanto quanto poderiam se tivesse mais da floating rate, né, aqui é a taxa que varia, a deles é mais fixa, então eles pagam um valor mais constante. E aí, trazendo então aqui as dívidas, né, conforme vai vencendo. Em 2024 agora eles tinham 416 milhões que iriam vencer, que representa 5,6 da flutuante, né, então ele tinha que pagar. E aí quando for para 2025 agora, próximo ano, eles têm mais 450. Aí resta saber, e aí a gente vai avaliar isso no vídeo de amanhã, se esse valor que está aqui, o valor que eles recebem da receita é suficiente para pagar tudo isso e ainda sobrar, se eles têm caixa sobrando aqui para pagar essa dívida, ou eles vão precisar emitir mais dívidas, porque se eles precisarem, provavelmente vai ser uma floating rate novamente, e aí vai ser para o ano de 2025, esse valor aqui vai aumentar consideravelmente. Mas aí a gente tem que avaliar no vídeo de amanhã para ver se ele tem dinheiro suficiente ou não, ou esperar o próximo relatório para 2024 para a gente confirmar o que foi feito, né? E aí, com isso, então, eu termino a nossa avaliação do vídeo de hoje. Eu peço que, se você quiser uma carteira personalizada para o seu perfil de risco, para suas metas e objetivos, e para saber se esse ou qualquer outro REIT ou qualquer outro ativo faz sentido para sua carteira, você agende agora mesmo a reunião pelo nosso site, o primeiro link aqui embaixo na descrição dos comentários fixados. No mais, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Todas as semanas a gente traz aqui uma análise de REIT diferente para vocês. E eu aguardo então vocês no vídeo de amanhã para a gente confirmar as coisas que mencionamos aqui sobre a parte financeira da empresa.